Olá, queridos! Mais uma vez aqui pelo canal Efraim, Márcio Eleutério por aqui. Queridos, antes da gente falar do assunto aqui que é ceia, mais uma vez, eu quero deixar um recado aqui, uma recomendação, na verdade. A próxima gravação que eu vou fazer vai ser a respeito do sábado novamente. Só que vai ser uma. Como que eu posso falar para vocês? É um acréscimo enorme em cima de um estudo que eu já tenho aqui no canal, inclusive, a respeito de oração. João 5,17, né? Meu pai trabalha até agora. É nesse texto onde os judeus reclamam ali com Jesus porque ele estava violando a lei do sábado. Rapaz, a revelação é grande. Então é um acréscimo que envolve oração, o sábado, terceiro dia e sétimo dia. Mas é um vídeo que você vai falar, esse é o melhor vídeo que eu vi até agora a respeito do sábado. Então é uma super recomendação que eu quero adiantar para vocês não perder de jeito nenhum esse vídeo. Vocês vão me agradecer depois, que o vídeo vai ser muito bacana. Eu falo porque só o assunto que eu já tinha no coração, que aliás que eu já pratico há anos, que é uma verdade da minha vida, e de vez em quando eu falo lá no grupo, inclusive, que esse assunto da oração, direção de Deus para a nossa vida, é um assunto que eu pratico há anos, já ensinei várias vezes lá no grupo, inclusive, só que agora vai ter acréscimo. E o acréscimo é grande, gigantesco. Então não percam a gravação. O título vai ser alguma coisa relacionada com oração e sábado. Ainda não estou meditando aqui para ver qual vai ser o título. Quando vocês virem lá na capinha, no título do vídeo, a respeito de oração envolvendo sábado, pode clicar e assistir sem medo, que você não vai se arrepender. Beleza? Então tá bom, agora vamos aqui falar sobre o assunto de hoje. Então hoje eu quero falar sobre a ceia, mas eu quero esclarecer alguns pontos do vídeo longo, o vídeo de uma hora e pouquinho que eu gravei. Então a ênfase maior da minha parte foi falar da parte espiritual da ceia, por isso eu li o capítulo 10 todinho, o capítulo 11 quase todinho, um trechinho do 12, Hebreus 13, e citei alguns outros pontos das escrituras. Então hoje vai ser bem mais curtinho, mas eu vou focar num ponto só e reforçar o perigo que é de tomar a ceia sem discernir o corpo. Vou pegar a palavra de Deus aqui, se você quiser acompanhar, abre sua palavra aí. Atos 2, versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então são quatro elementos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ponto um. Eles perseveravam na comunhão. Ponto 3, partir do pão. E 4, orações. Então, esses quatro elementos, eles fazem parte de um montante, é claro, né? Na verdade, é a base, né? É o pilar da vida do cristão na nova aliança. Então, eles perseveravam na doutrina, que é o mais importante, abre aspas, por enquanto, doutrina, até porque estava fresquinho ali a mensagem, né? Tinha acabado de acontecer o Pentecostes. É, comunhão, e é uma verdadeira comunhão com a luz, né? Não é comunhão com as trevas. Eles perseveravam no partir do pão, e isso era todos os dias, não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, sei lá de quanto em quanto tempo, mas sim todos os dias. Na verdade, aqui, se você meditar direitinho no livro de Atos, você vai ver que é de dia e de noite. E eles estavam praticando isso. Perseveravam incansavelmente no partir do pão, porque é comida, fala de coisas literais, sim, eu não anulo essas coisas, e nas orações. Então, qual que é a pegada aqui? Lá na igreja de Corinto, é totalmente ao contrário. E se você meditar no contexto aqui, inclusive, aqui tem sinais e prodígios, né, que esses irmãos praticavam, ou era operado através da vida deles, e não havia nenhum necessitado entre eles, nessa ceia aqui. Lá na igreja de Corinto tinha divisão, tinha dorminhoco, tinha gente doente, tinha fraco e gente embriagado. E mais algumas coisas lá que eu não me lembro. Então as pessoas focam em praticar aquela ceia que Paulo está repreendendo e esquecem dessa ceia aqui que está sendo mencionada. E detalhe, essa ceia aqui, Paulo ainda não tinha recebido o chamado ainda. Aqui está no comecinho, aqui, está no capítulo 3, lá no capítulo 9 que vai aparecer o chamado de Paulo. Há quem diga, né? A pessoa pode falar, não, como é que fala? Paulo pegou daqui o assunto da ceia. Como que Paulo pegou daqui, se Paulo não existia ainda, aqui, nesse momento? Ou estava junto lá, né, como testemunha, vendo a morte de Estevão. Como que Paulo como que eu vou dizer aqui?
ser o pioneiro da doutrina da ceia. Não, foi Paulo que instituiu a ceia. Mas aqui, na verdade, quem tá instituindo aqui, na verdade, se fosse ver, era Pedro. Pedro que está instituindo aqui, porque Pedro que estava como cabeça aqui. É Lucas quem, se não me engano, acho que é Lucas que está escrevendo o livro de Atos. Pedro que deveria ser o pioneiro, não, porque é Pedro que está encabeçando aqui. Pedro está instituindo aqui a ceia aqui. Por que que essa ceia que Pedro tá recomendando aqui, no caso, né, de prática de vida, ninguém quer falar e ninguém quer praticar? Por que que ninguém fala dessa? Essa aqui não é doutrina, mas aquela lá de Corinto que está cheia de repreensão, aquela lá é doutrina. Aquela lá vocês querem abraçar. Não, aquela lá tem que praticar, aquela lá tem que obedecer, aquela é santa ceia, mas essa aqui não é. Qual a diferença dessa ceia aqui com aquela ceia lá que Paulo está repreendendo? Espiritualmente, na ótica de quem realmente pratica a palavra, tanto essa quanto aquela que Paulo cita ou pôr a- é, tenta abrir os olhos das pessoas que não estão entendendo, ambas são a mesma coisa, são espirituais. Mas há uma diferença muito grande do público que está participando dessa aqui de Atos 2 com o público que está participando daquela que Paulo está escrevendo aos Coríntios. A diferença é muito grande, gente. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro aqui. Lá no vídeo passado, por eu dar ênfase na parte espiritual, ficou meio que entendido por alguns irmãos que eu estou anulando a reunião física, ou até mesmo do alimento ali, do pão, do suco de uva. Não estou anulando. Pode levar o pãozinho, pode levar o suco de uva, pode levar. O importante é a doutrina. É a doutrina, o importante é a doutrina, o que está sendo ensinado. O que adianta eu entender sobre as duas casas de Israel, sobre as festas, milênio, transição de aliança, dízimo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas eu vou me assentar com alguém que fala de arrebatamento secreto. Vou me assentar com alguém que acha que Cristo está reinando agora. Vou me assentar com alguém que acha que a Nova Jerusalém vai vir junto com Cristo. Vou me assentar para tomar suco de uva junto com alguém, ou vou me assentar com os testemunhos de Jeová, um exemplo, né? Para tomar suco de uva e comer o pão. Eu sei, não tem problema, eles não estão sabendo. Eles não sabem, mas eu sei da verdade. Então eu estou em comunhão com Cristo. Agora, mas você não está em comunhão. Você está em comunhão com Cristo, mas não está em comunhão com eles. E se está em comunhão com eles, você está sendo réu do corpo. Mesmo você sabendo de tantas coisas. Não vale nada sua sabedoria nesse ponto. Saber de coisas grandes, saber das coisas que Deus está falando, também é saber que você tem que se apartar de coisas impuras, de coisas. A palavra de Deus está ligada completamente ao sai dela. Porque se você entende que as igrejas, a maioria das igrejas estão com defeito em algum ponto, então você não pode se ajuntar com eles. Ah, não, mas tem que congregar. A palavra congregar não tem nada a ver com esse negócio de sentar com um descrente, ou ter comunhão com as trevas. A pessoa está carregada de doutrina, só defende o sistema, não conhece nada de Bíblia, não quer discutir Bíblia. Quando você apresenta os textos, você apresenta alguma coisa, é perigoso você arrumar uma briga ou perder o amigo, abre aspas. Aí você vai se assentar com gente assim? Agora, se tiver um grupo de pessoas que todos têm o mesmo entendimento, sabe? Até, pode até ter alguma divergênciazinha, não tem problema. Sentar com gente que não quer compromisso com a verdade, a pessoa não aceita. Se me trazer um ponto onde faça eu refletir, falar, Márcio, você falou aqui isso, só que isso não condiz. E já aconteceu aqui no canal. De eu falar uma coisa e realmente ter que voltar atrás. E aqui nesses pontos no assunto da ceia, daqui um ano, daqui um mês, eu não sei, daqui lá na frente, eu tiver errado, eu vou vir aqui no canal e vou falar para vocês. Ó, lá atrás eu gravei, mas não foi legal da minha parte. Estou vindo aqui para corrigir. Como vocês já viram eu fazer isso várias vezes. Eu não tenho problema com isso porque eu não estou aqui para defender nenhum tipo de placa de igreja. O meu foco aqui é falar da palavra de Deus e como ela é. Apresentar a verdade como ela é. Beleza? Então, se tiver um grupo de pessoas que estão sabendo da verdade e discernindo realmente o corpo, por que não se juntar? Repartir o pão ali, participar de coisa, um banquetezinho, alguma coisa para representar, entende? Sabendo que aquilo tá representando. Agora, sentar com a galera lá para comer pão e suco de uva é uma confraternização, é uma roda de amigos. É comunhão por meio de alimento, não é comunhão por meio da palavra ou pelo sangue de Cristo. E já que eu toquei no assunto aqui de comunhão no sangue de Cristo, eu quero falar um pouco hoje também a respeito disso. A comunhão no sangue de Cristo. O que é a comunhão no sangue de Cristo? As pessoas pensam que é coisa fácil, que é fácil de praticar. Então vamos dar uma examinada para ver, realmente. Se fosse só o ponto ali, né, da reunião, no qual a pessoa às vezes recorta e pensa que é só aquele momento ali, aquele trecho onde Paulo está retratando, mas não é muita coisa que está envolvida. O Evangelho de João, capítulo 6.
do versículo 60 até o 66, que vai dizer assim, ó: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse discurso, quem é que pode ouvir? Então, se você voltar um pouquinho para cima, no contexto, você vai ver que Jesus está falando: eu sou o pão vivo que desci do céu, quem crê em mim, comer da minha carne e beber meu sangue, tem a vida eterna. É lógico que essa fala de Jesus ela está compactada, que quem estava escrevendo, o próprio João, né, pegou trecho dos profetas, dos salmos, pegou vários trechos das escrituras e compactou a mensagem ali. Mas Jesus, por estar presente ali com eles, certamente ele explicou com todas as letras o que significa comer da carne dele, espiritualmente. E quando ele o fez isto, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido esta palavra, dura esse discurso. Vou continuar lendo. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os e disse: o que vocês estão escandalizados? O que será, pois, se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente no meio de vocês, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e os que havia de trair. Veja que ele está falando no plural aqui, ele não está falando apenas de Judas, ele não está falando apenas de Tomé, no caso, que era descrente, até um certo ponto. Contudo, há descrentes no plural no meio de vocês, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e os que haviam de trair. Então Jesus já sabia. Então, os descrentes, quem são estes? E quais foram as palavras que Jesus falou a ponto de muitos o abandonarem? O discurso está relacionado em comer da carne e beber o sangue de Jesus. Por causa disto que eu vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então é um trecho aqui que faz parte da gravação futura, né, da próxima gravação. Deus trabalha no homem, leva esse homem até Jesus. E aí Jesus faz a obra na pessoa. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. E aí Jesus vai fazer a famosa pergunta: porventura vocês outros? Aí ele fala para os 12, no caso: vocês também vão me abandonar? E aí eles vão falar, um deles vai falar: olha, não podemos te abandonar, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens, né, a ceia que nós necessitamos. O ponto aqui é: se ceia, se o praticar a tal ceia é tão fácil como é apresentado no sistema, no trecho que Paulo destaca em 1 Coríntios capítulo 11, se é tão fácil assim, por que as próprias pessoas abandonaram Jesus? Só por causa dele falar disso. Então, é um ponto para se pensar. É como eu falei na parte passada, né? Não é tão fácil assim participar da ceia. Como é que fala? Participar da ceia corretamente, como Jesus falou, como Jesus ensinou. Agora eu quero ler um outro texto para vocês. Hoje eu estava meditando no profeta Malaquias e aí me deparei com um texto aqui. Já estava no escopo aqui para entrar no assunto da ceia, né? Só que eu tinha esquecido desse texto. Aí hoje eu estava revendo ele e me lembrei do pessoal, né, do sistema que gosta de usar Malaquias para falar do dízimo, né? Ou para cobrar o dízimo. Só que quando chega aqui, por exemplo, no capítulo 1, eles falam que é para Israel, né? Malaquias 3 é para a igreja, mas aqui é para Israel. Porque lá em Malaquias 3 está mandando dar o dízimo. E aqui, como é que fala? A faca vai no pescoço. Escuta essa. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que nós havemos te profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Então, muita gente acha a mesa do Senhor desprezível. E a mesa do Senhor é onde fica o pão e a uva, não é? Ou seja, está bem amarradinho com o assunto da ceia. E lá no capítulo 11, Paulo fala que as pessoas que estão praticando a ceia é, incorreta, né? Não estão praticando a ceia corretamente, né? Elas estão desprezando a igreja de Deus, né? E a igreja de Deus é a própria mesa, onde fica o pão, onde as pessoas vão se alimentar. Porque a igreja verdadeira é o corpo. E o corpo é repartido, sabe? Por mundo, né? É repartido. Por isso que Jesus falou da carne dele.
dar a carne dele para o mundo, que ele está falando da igreja. E a igreja é o corpo, a igreja é o pão, a igreja também é a mesa. E a igreja também é o altar, porque o nosso coração é o altar de Deus. Então ele está dizendo que vocês apresentam pão imundo. O que é um pão imundo? É um pão embolorado, é um pão vencido, é um pão que já faz tempo que está ali, sabe? E é exatamente o que acontece. Eu fiquei pelo menos 20 anos no sistema. Então, durante 20 anos era a mesma mensagem, não tinha mudança. Toda semana era a mesma coisa, rotineira. O pastor lá, inclusive, ele se achava bem prestativo, abre aspas, bem prestativo no assunto, porque ele, no primeiro dia do ano, quando ele ia trazer aquela mensagem, uma mensagem para animar o povo e tal, para dizer para a pessoa trabalhar mesmo, né, entrar no ano animado para fazer as coisas, porque o ano vai prosperar, mas já entra organizado, né? Aí ele falava lá em cima do púlpito, inclusive, olha, eu já organizei minha vida, eu já estou com as minhas pregações do ano de 2000 e tanto, já todas no pente, todos os meus sermões já estão preparados para o ano inteiro. Assim, ele tinha a vida organizada, ele conseguiu preparar todos os sermões do ano inteiro, assim, mostrando que o pão ia rodar o ano inteiro, mesmo o pão. Na época eu não entendia isso. Hoje eu entendo que o pão imundo é quando não tem revelação, não tem continuação. Fica ali, o CD fica rilhando ali, ó. Entra ano e sai ano e nada muda, sabe? A mesma coisa. A palavra de Deus não se renova a cada manhã para eles. O maná caiu do céu e ficou ali. No dia seguinte não caiu mais maná. No outro dia não. É sempre aquele mesmo maná que caiu aquele dia e fica sempre aquele mesmo maná. Fica estagnado, estacionado. Não tem revelação, não tem renovação da palavra de Deus a cada manhã para eles e a mente deles também não é renovada automaticamente por conta disso. Pão imundo. E se você pegar o contexto que você vai ver que eles vão ofertar, eles têm condições de fazer uma boa oferta para Deus, mas leva animal coxo, animal manco, animal cego para apresentar como oferta para Deus. Vai de qualquer forma. E ainda Deus faz uma pergunta lá. Vai lá diante do seu governador, do seu presidente, e mostra uma oferta dessa para ele, vê se ele vai ficar vai se agradar de ti dessa sua oferta que você está tentando trazer para mim? Porque quando as pessoas vão para se apresentar diante de um prefeito, diante de um juiz, tem que marcar horário, você tem que ir lá bem arrumado, não pode de qualquer jeito, tem que saber falar, você não pode sair preso dali, sabe? Não pode desacatar a autoridade. Mas para Deus, pão imundo, pão embolorado. E ainda diz, né? Deus na verdade está revelando o pensamento. Nisso que vocês pensam que a minha mesa é desprezível. A mesa do Senhor é desprezível para eles. Então é complicado. Então vocês veem que o assunto de ceia não pode ficar só lá no capítulo 11. Tem que praticar, tem que não sei o quê, todo aquele, sabe? Antes da gente ler o próximo texto, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, lá Paulo fala que quem come e bebe a ceia do Senhor indignamente, sem discernir o corpo, a pessoa é réu, ela é cúmplice do sangue de Jesus, do corpo de Jesus. Então, como eu falei no vídeo passado, as pessoas acham que ser indigno é não estar ali preparado no momento da ceia física, do pão de trigo e do suco de uva. E a pessoa então vai bem vestida, tá com a vida resolvida, sabe? Que nem o sistema faz, né? Proíbe algumas pessoas, por questões de pecado, não participar da ceia. Já é um erro gravíssimo, né? Mas o ponto não é esse. Então, comer o pão e beber a ceia e comer o pão indignamente, a pessoa se torna réu, ela se torna cúmplice, ela se torna culpada do corpo, do sangue. Porque é como se o cordeiro tivesse morrido à toa. Ele morreu, mas tanto faz. Então ela não está discernindo o corpo. Nem que seja da maneira mais simples de entender que o corpo de Cristo é espiritual, só que a mensagem é espiritual, que Cristo salva, que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Mesmo sendo essa parte mais básica do básico do básico do básico do evangelho, a pessoa não discerne, ela não consegue entender a importância que está sendo simbolizado ali, sabe? Por trás da bebida e daquela comida, daquele banquetezinho. Então a pessoa, por não dar valor para a situação, ou para toda a situação, melhor dizendo, porque é um culto, e não é para qualquer um, é o culto para o Senhor Deus,
Então a pessoa acaba se tornando cúmplice. Vamos lá, o que quer dizer isso? Você é indigna, né? Vou ler um texto aqui para vocês. Ó, Apocalipse 17. Eu vou ler do 1 até um certo ponto aqui, até chegar no verso que eu quero. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão. Vinho, suco de uva, literal, mas ao mesmo tempo ele é espiritual. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Antes da gente continuar lendo aqui, eu me lembrei de um ponto. Falando que do assunto ceia, sabe, de beber vinho, comer o pão, que está representado no corpo de Cristo. Tem um assunto ainda na boca dos profetas que fala muito de vinho, das pessoas estarem bêbadas, cambaleando de tanta bebida forte. Que no contexto é doutrina, é engano, é falso profeta na área atuando, mas está envolvido com vinho. Então, quando não tem discernimento da coisa espiritual, a pessoa está bebendo e cambaleando e se embriagando. Talvez ali no momento da manguaçaria, talvez ela não se embriagou ao ponto de ficar zanzando, mas ela embriaga no sentido, é o espírito dela que vai ficando perturbado, vai ficando, como que eu vou dizer, que vai estagnando o espírito, e a pessoa não consegue mais discernir, ela não consegue mais entender, e cada vez vai ficando pior a situação, sabe? É no espírito que vai acontecendo essa embriaguez, inclusive. De tantas doutrinas, de tantas coisas ruins que ela está se alimentando espiritualmente, por conta de não estar discernindo a literalidade do vinho e do pão. Então, por isso que o texto que está dizendo, foi que se embebedaram os que habitam na terra. No verso 1 e 2 falou dos reis, mas aqui já falou geral. A galera toda foram embebedadas, e por vinho. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e lá eu vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes e de blasfema, com 7 cabeças e 10 chifres. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, cálice, transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. Tudo que eu falei um pouquinho antes aqui a respeito que os profetas estão denunciando, dos falsos profetas, doutrina, etc. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e de todas as abominações da terra. Verso 6, esse é o verso-chave para nós. Então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando eu a vi, admirei-me com grande espanto. Então percebe que o embriagar-se de vinho literal sem discernir o corpo, você se torna culpado da morte do Cordeiro Inocente, da morte do Senhor. Só que quando o Senhor morre e ele se torna um pão, e esse pão tem que ser repartido para o mundo inteiro, ou para a igreja pelo menos, a igreja se torna um único pão, como Paulo fala. Então, sim, ele se torna uma bebida espiritual e todos que o fazem isso corretamente tem a vida eterna de fato, tem a sua vida redimida, tem as suas vestes lavadas no sangue de Cordeiro de fato, ao passo que as outras pessoas que não entram para o corpo de Cristo e o desobedecem, essas pessoas estão fazendo as suas reuniões, tendo comunhão através do alimento, não estão discernindo o corpo, não estão dando devido valor para o sacrifício do cordeiro que foi morto, não estão dando valor para tudo aquilo que ele fez. Consequentemente, a pessoa acaba se embriagando de vinho literal. Só que a embriaguez do vinho literal dela coloca ela como cúmplice. Hoje, por exemplo, as pessoas que estão lá na embriaguez, na literalidade, dentro do sistema, eles não estão matando ninguém, porque não chegou ainda a grande tribulação. Não chegou ainda ao ponto desse mesmo sistema do qual estou denunciando aqui e mostrando para vocês, eles vão matar os santos sim. Esses que estão tomando o suco de uva hoje e comendo pão, sem discernir o corpo, amanhã eles vão matar os santos, na literalidade. Lá eles vão mostrar para que veio, o que eles são de fato. Lá vai ser revelado, na verdade, a verdadeira face
desse público. Mas o que eu quero dizer é que hoje você não está lá no tempo da grande tribulação, você que está me ouvindo, que de repente está dentro de um lugar desse, você não está lá na grande tribulação. Só que hoje você está bebendo vinho, suco de uva, junto com eles, porque eles não discernem o corpo. Talvez você tenha um entendimento, como eu falei no início. Talvez você conheça muitas coisas das Escrituras, mas você está junto com a galera que está pisando no cordeiro, não está dando valor para o sacrifício, não está discernindo o corpo, estão se tornando cúmplices. Se você está junto, mesmo que você não participe lá da grande tribulação, da grande perseguição, mas hoje você é cúmplice, hoje você é culpado do sangue do inocente. Porque você está bebendo vinho físico junto com eles. Você tem entendimento das coisas até um certo ponto, só que você está sendo cúmplice, você está junto com eles. Então você é culpado. Lá no capítulo 18, no próximo capítulo aqui de Apocalipse, lá tem o último apelo da palavra de Deus. Sai dela e não sejam cúmplice dos seus flagelos. Porque lá é o público que vão matar na literalidade, vão perseguir, vai acontecer as coisas na literalidade, porque lá vai ser o desfecho, na verdade, do tanto vinho que as pessoas estão tomando hoje. Do suco de uva, melhor dizendo. As pessoas não estão tomando cachaça. Deus não está falando aqui dessa meretriz da galera que vai para o carnaval beber cerveja, beber vinho, beber uísque, pinga, Três Fazendas, 51, sabe? Não é dessa galera que Deus está falando, porque essa galera está no tempo da ignorância e Deus não leva em conta. Deus não vai condenar eles. Vai ter fala um acerto de conta? Vai. Mas esse tipo de condenação aqui do qual o texto está falando é para gente que lê Bíblia e para gente que está, meio de uma certa forma, aliançada com o Senhor Deus. É esse tipo de pessoa que Deus está querendo mostrar aqui. Até porque o julgamento vem primeiro na casa de Deus, para depois lá fora. Então, se você é participante desses cultos, onde acontecem essas reuniões, onde Paulo fala que quando está desta forma, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Se não é a ceia, é outra coisa. Estão comendo na mesa dos demônios, né? Como eu falei na gravação passada. Então eu reforço. Agora, se o lugar que você está, todos têm o entendimento do corpo do Cristo, todos têm temor no coração, por causa do sacrifício, teme a Deus de fato. Não tenho entendimento completo de tudo isso que eu estou falando aqui, até entendo, mas na simplicidade, no coração, na humildade mesmo, sabe que o sacrifício foi por mim, foi por causa daquele outro, na sinceridade. Deus não vai levar você para um julgamento desse que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que já estão avançadas, pessoas que já sabem de coisas grandes, mas estão voltando com o pezinho para trás, estão arredando, estão retrocedendo, melhor dizendo, espiritualmente. Mas também existe muitos pastores, muitas igrejas que, que eles sabem da verdade, mas eles ocultam, eles furtam a verdade dos membros. E esses tá dentro desse pacote aqui. Mas existe pessoas que faz sabendo, sabe que está errado, mas está ali. Por estar amarrado por causa de familiar, por causa de parente, por causa de uma coisa ou outra, acaba ficando amarrado ali. Então, é para essas pessoas que eu digo: toma cuidado. Toma cuidado porque o negócio é sério. A palavra de Deus tem um início, tem um meio e tem um fim. Veja aí aonde é que você está. Você está no início, você está no meio, você já está perto do fim. Para que isso não venha, né, como é que fala? Ser como um laço para você, a ponto de não dar mais para voltar. Então eu falei aqui do perigo, né, de não discernir o corpo. É claro que falta assim mais explicações. Como eu falei, o vídeo não vai ser longo. Precisaria pegar uns textos lá nos profetas, a gente trabalhar melhor junto, sabe? Mas eu acredito que deu para você pegar um pouco. Deu para você pegar um pouco do entendimento aí a respeito do perigo que é de não discernir o corpo. E o que eu falei no início, né? Não estou anulando a reunião física. Não estou anulando. Tem gente nos comentários falando que eu estou anulando, que não existe, que não sei o quê, que não sei o que o outro. Há aqueles ainda, até estava me esquecendo, há aqueles ainda que, como é que eu vou dizer aqui, pensam ou tentam desvincular a ceia da Páscoa. Né? A pessoa pode pensar assim, não, a Páscoa comia o cordeiro, só que agora a gente come o pão. Não, lá na Páscoa eles comiam o cordeiro, mas eles comiam o cordeiro fisicamente, mas a pregação era a respeito do cordeiro que iria morrer, porque o cordeiro iria salvar eles, não o cordeiro que eles estavam comendo ali, porque o cordeiro que eles estavam comendo ali era pela fé.
Estava enchendo a barriga, estava trazendo energia para o corpo, saúde, sim. Mas o espiritual era a mensagem que tinha junto com a festa da Páscoa. Então, o cordeiro é o próprio Cristo. Então, na ceia, a mesma coisa. Ele deu pão para representar o corpo, só que ele próprio é o cordeiro. E o cordeiro, na verdade, se transformou na própria palavra. O João fala, né? Desde o início. Aí não precisa explicar, porque senão a gente vai ficar só patinando, patinando, não sai do lugar. Mas não tem como desamarrar ceia e Páscoa. É uma reunião física onde tinha pão e suco de uva, mas tinha o cordeiro. Na ceia, a mesma coisa. Tem o pão, suco de uva, mas também tem o cordeiro, que é o próprio Jesus, a palavra. Então, uma coisa não anula a outra. O que precisa ser feito é discernir a mensagem. Pode comer o alimento? Pode. Só que tem que discernir a mensagem espiritual para trazer o equilíbrio. Beleza? Então, aqui eu finalizo mesmo o vídeo agora, falando aqui do assunto de ceia. Pode ser que mais para frente eu grave, se for necessário, mas eu acredito que deu para entender. E aí, a próxima gravação eu vou falar a respeito lá do assunto que eu falei no início. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por assistir até aqui.